Olá a todos, espero que todos estejam bem, que estejam saudáveis, se protegendo. Bom, esse é o conteúdo em vídeo referente a 21 de maio de 2020. Novamente, esse é um material auxiliar, mas é possível seguir o conteúdo da disciplina sem esse material em vídeo, ou seja, ele é só alguns comentários gerais. Eu aproveito para dizer que os conteúdos eles estão sendo centralizados no Google Classroom e que eu fico à disposição via o chat específico de cada atividade ou pelo mural, quando são questões gerais do interesse de todos. Ainda eu fico à disposição por e-mail e quem quiser bater um papo, conversar, tirar dúvidas, eu estou à disposição via Google Hangout Meet. Basta mandar uma mensagem no chat ou um e-mail para a gente fazer um agendamento de horário, conforme as disponibilidades de tempo individuais. E que eu estou ainda reforçando a ideia de que eu estou tentando fazer os vídeos mais sucintos possíveis, claro, sem comprometer o conteúdo, e também de maneira consistente com a carga horária do curso, a fim de que a gente consiga atender os conteúdos e carga horária em relação a atividades de leitura, de preparação, de estudo e de execução, ou seja, de treino, de técnicas da prática experimental, ainda que com as limitações que são impostas no momento. Bom, a gente segue com as referências principais e indicadas no que é o programa do curso, da disciplina, previsto por curso. E ainda, aqui eu gostaria de salientar o que foi mencionado por um aluno em relação mas eu gostaria de ter acesso a outros conteúdos. Em geral, quando vocês procurarem na internet por teoria de erros, tratamento de erros, guia para prática experimental, guia de laboratório, guia, em geral, esses guias que são disponibilizados por universidades trazem esse tipo de conteúdo. Então, ninguém precisa ficar restrito a essas duas referências que estão sendo apresentadas aqui. Pode fazer uma busca e olhar para outros materiais. Quem quiser pode baixar esses materiais e, se quiser, mandar para mim, para eu verificar se não existe algum problema, vamos dizer assim, de fundamentação teórica, e eu fico à disposição também. Então, leiam, explorem, aproveitem, essa é a minha recomendação. Bom, hoje a gente segue com papel logarítmico. No último conteúdo, a gente tratou o papel monologue. A gente mostrou que o papel monologue consegue tratar relações. Quando você tem uma reta num papel monologue, você consegue tratar uma relação exponencial entre duas grandezas. E com o de log, deve seguir a mesma ideia. Todavia, com a diferença de que nesse papel os dois eixos estão em escalas logarítmicas. Então, vamos ver um pouquinho como que o papel de log funciona. Bom, nesse papel x e y estão em escalas logarítmicas, então ele vai ser empregado para funções do tipo y igual a bx elevado a a, onde a e b são constantes. Eu coloquei um exemplo aqui
do que deve ser um papel de log, a figura ficou um pouquinho grande, mas acredito que a gente consegue ter uma visualização aqui, talvez, adequada na tela. E aqui vale a mesma coisa, né? As escalas, elas são marcadas por décadas, né? E as décadas, elas tratam escalas de variações de potência em 10, né? Aquela mesma definição que a gente acabou apresentando no último conteúdo, com a diferença de que aqui a gente está fazendo essa apresentação nos dois eixos, né? Aqui, gente, vale a pena ressaltar também que precisa ter aquele cuidado com a escolha de marcar os pontos de maneira a otimizar o papel, deixar a reta centralizada. Aqui quase sempre é um pouquinho mais difícil, mas que não existe, assim como no milimetrado não existe obrigatoriedade de você fazer um gráfico sempre com 0 e 0, começando do 0 e 0, aqui também não existe a obrigatoriedade de fazer começando de 1 em 1, né? Porque senão, imagine, você começa um gráfico de 1 em 1 e seus valores são acima de 1000. Então, isso pode causar alguns problemas. Tá? Ainda, eu gostaria de sugerir para vocês, já que estamos em tempo de Covid-19, tem um site chamado World on Meter. Se vocês digitarem Covid no Google, vai ser um dos primeiros gráficos, das primeiras páginas, e essa página ela traz para a gente os números atualizados do Covid no mundo. E se vocês clicarem no Brasil, vocês vão ver que vão ter vários gráficos onde, ao explorar, vocês vão ver que tem a maneira de você apresentar o gráfico de maneira linear e de maneira logarítmica. Por que eu estou falando isso? Porque como esses gráficos logarítmos, eles tratam relações exponenciais, a gente consegue, ao aplicar o logaritmo, avaliar se a pandemia está tendo um crescimento exponencial ou não. De que maneira? Verificando a reta, se nesse gráfico logarítmico, se ela segue uma reta. Então, vale aí, né, quem quiser visitar, olhar e tudo mais. É uma outra aplicação direta aí que vocês podem verificar com facilidade caso tenham acesso à internet. Então, uma vez que a gente está considerando que esse gráfico... Desculpa, houve um erro aqui, por favor. Aqui onde eu estou marcando monolog, por favor, papel de log, desculpem-me. Eu vou corrigir no material que vai ser entregue para vocês. Então, uma vez que a gente está partindo dessa função, deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui. Ótimo, consegui. Então, uma vez que a gente está determinando que a gente tem essa equação aqui posta, né? Um interesse que a gente tem é de definir os parâmetros da reta, nesse caso os valores de B e de A. Bom, a gente vai seguir o mesmo procedimento, vamos tomar o logaritmo. Aqui, alguns alunos poderiam perguntar, mas você está tomando log aí, que log é esse? Log base 2, log base 10, logaritmo natural, e por que você não tomou o logaritmo natural? Bom, aqui a gente está tomando, para o exemplo aqui, um logaritmo normalzinho, né?
na maioria das vezes base 10. E a gente não está usando o logaritmo natural porque a gente não tem o exponencial aqui. Então, não teria porquê. Mas se eu quiser usar o logaritmo, ok, não teria grandes problemas, tá? Então, aqui, a gente consegue ter um tratamento de uma forma bem mais geral. Porque, o que eu quero dizer é que a gente tem uma igualdade. Então, ao aplicar um logaritmo base 10, base 2 ou base número ou base neperiana, a gente não alteraria essa igualdade. Esse aqui é o ponto. Então, vamos lá. A gente aplicou o logaritmo aqui. Então, ficamos com log de y igual a log de b, mais log de x elevado a a. De novo, usando a propriedade de potência no logaritmo. Então, esse a aqui ele pode passar multiplicando. E aí, a gente tem que log de y igual a log de b, mais a log de x. Então, percebe que agora a gente consegue estabelecer, se a gente entender que b, esse coeficiente linear, ele é uma constante, o que a gente conseguiu estabelecer é uma relação entre o log de y e o log de x. Bom, se a gente conseguiu essa brincadeira, e lembrando que a também deve ser uma constante, então a gente acabou obtendo uma relação entre x e y, ok? Ou, para quem preferir, entre o log de x e o log de y. Então, deixa eu corrigir. Só mais um aqui. Então, o coeficiente linear, novamente, ele vai poder ser encontrado na condição em que esse segundo termo da expressão 4 seja igual a zero. Mas perceba que isso não deve ocorrer porque em x igual a zero, porque a gente não tem, né, esse valor. Esse valor aqui ele vai ser zero para quando eu estiver fazendo x igual a 1, que é o que está apresentado aqui na equação 5, log de 1 igual a zero. Então, uma diferençazinha aqui, né? E assim, para o log de x igual, log de 1, né? Log de x igual a 1, a gente vai ter que log de y é igual ao log de b. E aí, nossa relação vai ser que b deve ser igual a y quando x é igual a 1. Aqui, gente, ainda, como eu mencionei na escala linear, às vezes a gente não tem esse ponto no corte no gráfico, tudo mais, mas a gente pode calcular o coeficiente angular. E então, com o coeficiente angular, substituir o valor de um ponto, tendo o coeficiente angular, e então definir o coeficiente linear. Ou seja, essa relação sempre vale. Para definir o coeficiente angular, o que a gente vai fazer é tomar 2 pontos na reta. Assim como é feito no papel monologue, o que a gente faz é, para colocar pontos aqui, a gente coloca o ponto diretamente. Então, se eu tenho ponto 2, por exemplo, eu venho e marco direto aqui, eu não aplico nenhuma relação. Mas, para fazer o cálculo do coeficiente angular, aí eu preciso, se eu peguei o ponto, ou seja, extraí o ponto direto, como eu coloquei o ponto direto, eu extraio o ponto direto, isso está para mim numa relação linear, eu preciso ter ele numa relação de escala logarítmica. Então, aqui por isso está apresentado log de y2 menos log de y1. Mas vamos supor que eu quero fazer a medida direto com a régua, eu vou lá e meço o tamanho, faço lá meu triângulo retângulo, marco lá o ângulo, essa tangente, né, o coeficiente angular é a tangente de θ, e estou medindo com a régua o tamanho de cateto oposto por cateto adjacente. Bom, aí nesse caso o papel está fazendo essa espécie de cálculo para você, então vai ser só a medida da sua régua do cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu estou pegando
extraindo pontos diretamente, aí eu tenho que aplicar o cálculo do logaritmo, log de y2 menos log de y1 dividido pelo log de x2 menos log de x1, que é o que está apresentado na equação 7 e que é onde a gente utilizou os pontos x1, y1, x2, y2. Bom, eu encerro o conteúdo por aqui, reforço que eu fico à disposição de vocês, por caso de dúvidas, quem quiser conversar e tudo mais, vocês têm a forma de me encontrar, de trocar ideia comigo. E as próximas atividades, elas vão ser, as próximas 3 atividades, elas vão ser uma tentativa de tentar realizar alguns experimentos, porque eu acredito que vocês devem estar com vontade, né, de tirar medidas, e uma parte muito importante do curso é a aquisição de dados, é o tratamento de dados. Então, as próximas 3 práticas vão envolver aquisição de dados com materiais de baixo custo. A atividade 11 vai precisar de uma folha de papel e 2 folhas de papel, na verdade, uma fita métrica e algum tipo de cronômetro, relógio, celular, pode ser o cronômetro celular e tudo mais. E as 2 práticas na sequência são simulações no computador, onde eu mando um link para vocês, para que vocês consigam fazer essas medidas. Claro que por essas simulações vocês não vão conseguir ter erros experimentais para serem tratados. Então, por isso, a atividade 11 vai ser uma atividade de aquisição de dados, onde vai ter desvios, variações e tudo mais. Na atividade 12, a gente vai apresentar uma nova maneira de linearização de dados, que vocês, fazendo, vocês devem acabar descobrindo. E na atividade 13, vai ser avaliado a capacidade de vocês de tomar decisões e, na verdade, eu quero ver a malícia de vocês ao realizar um experimento, a conseguir fazer uma aquisição lógica de dados e conseguir determinar parâmetros em um determinado experimento. Com os resultados desses 3 experimentos, a gente vai seguir para as práticas 14 e 15, que vai ser de tratamento estatístico de dados experimentais, tratamento de erro e a relação de algarismos significativos. Então, eu encerro por aqui e fico à disposição de todos na expectativa de vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.